Tudo bem, Diniz? Aline Nastari, TNT Esportes. Você falou e fala algumas vezes, né? Acho que, obviamente, que não dá para a gente separar esse jogador do contexto que ele vive, e que isso às vezes acaba com carreiras de alguns jogadores, e que todos nós temos muita coisa por trás daquilo. E aí, quando a gente pergunta de você, normalmente você se protege um pouquinho. Essa pergunta da Tati, por exemplo, a gente ouviu vários jogadores falando ontem que você contou a sua história, que muitos deles choraram muito e tal. A minha pergunta é para saber de você, e no geral, sintetizando, da onde vem essa sua convicção? E por que eu te pergunto isso? Falando com o Arias, por exemplo, ele falou: semana inteira o Diniz falava com a gente com uma confiança, e ele usou a palavra, parecia que ele era iluminado. Ele não tinha dúvida que a gente ia conseguir. E quando a gente fala sobre você e o seu estilo de jogo e a sua carreira até aqui, você fala, esse título não mudaria nada. Só que você não fala isso hoje porque você ganhou. Lá atrás, quando a gente te perguntava, você já fala, se eu ganhar um resultado, isso eu continuo acreditando no meu trabalho. O meu trabalho é esse. Parece que você sempre teve muito, ou pelo menos você transparece pra gente, que você sempre teve muita convicção em você. Essa crença é muito forte, e quando a gente conversa com os jogadores fica nítido o quanto que você consegue transparecer isso. Da onde vem esse Diniz? Não, obrigado pela pergunta, que eu acho que vai dar, se vocês quiserem de fato ouvir, da onde vem. A minha convicção, ela vem basicamente do sofrimento que eu tive quando eu jogava futebol. Eu sei que é ser jogador de futebol. E sei a pior parte do que é ser jogador de futebol, que é se sentir quase que o tempo todo exposto para você ser massacrado pela imprensa, pela torcida, às vezes pelo ambiente interno, que não acomoda, que não acolhe, que não protege. A gente acha que ser jogador de futebol é fácil. Não é fácil, é muito difícil. É muito difícil, a exposição é muito grande. Tem algumas pessoas da minha convivência, eu tenho um cunhado, que é um cunhado-irmão, que é um executivo muito bem sucedido, e ele me acompanha, a gente tem uma idade parecida. Ele fala assim, eu jamais conseguiria trabalhar no universo de futebol, toda quarta e todo domingo. Quando eu erro, é de 3 em 3 meses que aparece meu erro, e eu tenho como, e é num ambiente fechado que eu me reporto. O jogador é toda quarta e domingo, ele tem que dar conta de ser enaltecido ou de ser massacrado. Não por aquilo que ele é, porque ninguém quer saber o que ele é. As pessoas só querem saber o que ele produz. E eu não quero saber só o que o jogador produz, eu quero saber o que ele é. Eu me interesso pelos jogadores. O futebol para mim é um meio para ajudar a vida das pessoas, para que as pessoas possam ser melhores, de maneira especial os jogadores. A minha convicção é essa. Eu tenho uma vida só para viver, e a convicção é plena disso. Então não é o jornalista, não é o torcedor, não é a pessoa que está de fora que vai determinar o meu tamanho e o tamanho dos jogadores que estão comigo. É na nossa convivência. Uma intimidade maior, com mais profundidade, com mais clareza, com mais ética, com mais respeito. Erro muitas vezes, acho que com o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a errar menos. E eu não faço mais porque eu não consigo fazer mais hoje. Mas eu tento todo dia me aprimorar para eu poder oferecer um pouco mais para os jogadores e para que os jogadores possam alegrar o torcedor. Que eu acho que é esse binômio que a gente tem que tentar sempre agraciar o jogador, para o jogador estar bem, para poder levar alegria para a torcida, como foi ontem. A gente não consegue fazer nada sem os jogadores, absolutamente nada. Então a gente tem que entender quem joga, a pessoa que está por trás do jogador. E isso talvez seja o meu maior objeto de estudo e a minha maior paixão, de fato, é ver os jogadores bem e depois deles as pessoas que estão no meu entorno.